Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, não é difícil, não é complicado falar das diferenças que existem entre a esquerda e a direita. Há muitos anos eu vejo pessoas falando, na opinião delas, qual é a diferença que existe entre esquerda e direita. Eu vou te dar a minha opinião. Tá? Na verdade são muitas diferenças, mas vamos falar assim, para mim, o que é principal. O principal é que a esquerda não vai meter a mão no dinheiro da sua poupança. Não vai. O principal é isso. É a gente pensar também as coisas a nível de Brasil. A gente pegar... Vamos falar de esquerda e de direita? Vamos pensar em Brasil, vamos pensar no que acontece conosco, na nossa realidade. A direita meteu a mão na nossa poupança. Ah, tudo bem, eu nem era tão poupador na época e tal, não deveria ter me abalado em nada e tal, mas peraí, eu tinha amigos. Esses amigos tinham economizado muito. Havia um incentivo das pessoas colocarem o dinheiro na poupança. Eles eram senhores. Eu tinha 32, 33 anos. Os meus amigos já eram senhores, meus clientes lá da firma que eu trabalhava, né? Alguns deixavam de comprar uma casa, pessoal, porque aquele rendimentozinho crescia nos olhos, né? Nossa, eu ganhei 15% de juros. Então o cara deixava de comprar uma casa, certo? Aquele Collor de Mello falou que quem ia meter a mão na poupança era o Lula. Ele ganhou a eleição. E depois ele meteu a mão na poupança do povo. Ele congelou a poupança do povo. Deixou 10% lá disponível para a pessoa. O resto está congelado. Ele congelou por 1 ano e meio, 2. Havia um incentivo para as pessoas fazerem poupança. Ele congelou o dinheiro da poupança da pessoa e depois que ele devolveu, cara, não valia mais nada. Por quê? Porque a inflação continuou. E você com o seu dinheiro congelado na poupança, sem render juros, sem nada. Aí o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio ele devolveu lá. Dava para comprar, uma fiorinho de bananas. O que a pessoa compraria? Um imóvel, dava para comprar uma fiorinho cheia de banana. Cara, eu vi meus amigos sofrerem com isso. Muitos já estavam aposentados. Eles estavam parando para poder viver um pouco a vida, né? Tiveram que voltar a trabalhar na Serra Circular, na esquadrejadeira. Eles votaram no Collor. Todos os meus clientes na época votaram no Collor. Eu votei no Lula. Votei no Lula, fiz campanha pro Lula, trabalhei muito pro Lula. Mas os meus clientes, marceneiros, sabe aquela história, pequeno empresário, a gente vota no partido de centro-direita ou de direita. O Lula vai roubar a poupança. O Collor já falou que ele não sabe a diferença entre uma duplicata e uma fatura. Eu falei, não fala besteira, rapaz, que o Lula não sabe a diferença entre uma duplicata e uma fatura. O Collor que não sabe a diferença entre ser pobre e ser rico. Nasceu num berço esplêndido e vai prejudicar a gente, é o candidato da Globo, entendeu? E a Globo não fez uma meia-culpa, hein? A Globo não fez uma meia-culpa, hein? O caçador de maracujás, resumo, depois o cara sofreu até impeachment. Na verdade não sofreu impeachment, né? Eles iam empichá-lo e ele caiu fora. Mas tinha um monte de denúncia de corrupção, PC Farias, que foi assassinado lá na época e tal. Mas resumindo, a gente quer ver diferença entre direita e esquerda, a gente tem que ver prático, um negócio de uma forma prática. Que a direita roubou o povo. E roubou mesmo, porque quando devolveu não valia mais nada. E não roubou só a poupança, roubou o saldo de conta corrente também. Eu me lembro dos marceneiros que tinham pego o sinalzinho para fazer serviço para as pessoas,
o dinheiro foi congelado, esses marceneiros se lascaram. E também os serralheiros e também outras profissões. As pessoas tiveram o saldo da conta corrente congelado. Só ficou 10% para o cara pôr a mão. Aí depois nós vimos o grande caçador de maracujás, que era um sem vergonha, vagabundo, pilantra, safado, esquemas de corrupção e tal. Recentemente ele veio a ser preso, prisão domiciliar. Impressionante. Foi preso por uma coisa que ele fez em 2012, 2014. Ele voltou a cometer um crime, né, um desvio de verbas e tal. Acabou sendo preso recentemente. Mas, na prática, né, a esquerda, ela se preocupa com a sociedade. O direito individual não está acima do direito coletivo. Então, por exemplo, você não quer tomar vacina numa época de pandemia, uma coisa viral, extremamente contagiosa, que pode levar as pessoas à morte. Quanto mais debilitada a pessoa, mais idosa, maior o número de comorbidades, maior a chance da pessoa falecer. Aí o jovem que pegou o vírus sai passando para todo mundo, irresponsavelmente, sem tomar vacina, não está nem aí. E o presidente de então de direita aplaudia. Aplaudia e ainda falava, sabe o quê? Que cloroquina e ivermectina era não só tratamento, mas também como prevenção. E os caras que fabricavam esses remédios ganham dinheiro que nem água. Bolsonaro ainda não está sendo responsabilizado por isso. Não. Muitas pessoas ouvindo o que o Bolsonaro falava saíram às ruas. Amigos meus morreram. Porque acreditou nesse cara e acreditou nesses remédios fajutos. Ele deixou o pessoal entregue ao sistema imunológico da pessoa mesmo. A pessoa poderia ou não morrer, dependendo da evolução da doença. Então, direita e esquerda tem uma diferença muito, muito grande. A direita é negacionista. Ela é contra a ciência. A direita só pensa em lucro. Ele não liga que vai morrer um monte de gente numa pandemia. Não liga. Nem o auxílio emergencial o Bolsonaro daria nos moldes que foi passado para a população. Foi o Congresso, por incrível que pareça, né? E o próprio STF, que fizeram-se aqueles valores e também aquela quantidade de meses. Mas é isso aí. A esquerda, ela é a favor de um Estado condizente à necessidade do povo. Não é Estado grande ou Estado pequeno. O Estado tem que ser proporcional ao povo. Porque o Estado existe para diminuir o desmando do mais forte contra o mais pobre, contra o mais fraco. O Estado ele foi criado porque o povo é essencialmente mau. Quem fica rico às vezes quer atropelar quem é pobre. O homem não é bonzinho, não. Então tem o Estado e tem as leis. E tem as regras. E o Estado arrecada e contribui com o mais fraco, para você ter uma sociedade suportável. Mas nós vamos continuar esse assunto aí. Tem muita coisa para falar de esquerda e de direita que eu quero falar com vocês. Eu espero que não esteja, assim, exagerando, mas a direita é um caos total, né, pessoal? Um abraço para vocês. Boa tarde, tá? Tchau.